receber. O que acontecerá depois daqui, quando você sair por essas portas, como você usará o que você ouviu aqui essa noite? O tema escolhido para esse congresso é um tema exortativo. Prepare o seu coração. Deus tem algo para a sua vida. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Eu vou usar a versão que está na minha Bíblia, porque os irmãos vão notar que está faltando uma vírgula. Depois da palavra fiéis, aqui, a dos irmãos tem essa vírgula. E essa vírgula muda totalmente o texto. Então, por isso, eu vou respeitar essa vírgula e peço aos irmãos que compreendam porque eu estou lendo, não na linguagem de hoje, que no caso é a versão que está na projeção. Capítulo 4, versículo 6. Se por favor você puder estar de pé, eu agradeço. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é de que há de ser. Fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Portanto, temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, e especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Louvado seja Deus. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Deus de maravilhas. O Novo Testamento tem 27 livros. 27 livros, 4 evangelhos, um livro histórico, epístolas e um livro de Apocalipse. Dos 27 livros, Paulo escreve 13 epístolas. Das 13 epístolas que Paulo escreve, 4 epístolas são destinadas a pessoas. A primeira epístola de Hebreus para trás, destinado a pessoas, a primeira é destinada a um homem chamado Filemon, cooperador do ministério de Paulo. Paulo escreve a esse homem pedindo algo específico. Paulo escreve a esse homem pedindo para que ele dê auxílio a um homem que estava indo a mando dele. O nome desse homem é Onésimo. E Filemon recebe essa epístola. A palavra epístola significa pequena carta. Seguindo uma orientação decrescente, a segunda carta é a carta escrita a Tito. Tito é um homem a qual Paulo chama de meu filho na fé. E a Bíblia deixa claro no versículo 7 do primeiro capítulo que as orientações que são dadas a Tito são orientações de exortação à disciplina, são exortações de como se deve se proceder o ministro de Deus, como ele deve se portar na presença de Deus. Essa é de fato o corpo da carta a Tito,
é uma ensinação, um ensinamento de como ser servo, de como ser um bom obreiro, de como ser um bom líder. Paulo agora escreve 2 cartas a Timóteo. A carta a Timóteo, segundo capítulo 1, versículo 3, 1 Timóteo, é uma carta instrutiva e é uma carta doutrinária. Paulo ele escreve a Timóteo com a intenção de ensinar Timóteo como conduzir uma igreja, como conduzir as pessoas da igreja. E o capítulo 1 de Timóteo, a partir do versículo 3, ele dá advertência contra as falsas doutrinas. Paulo ele se coloca na posição de Timóteo, eu vou te ensinar, tintim por tintim, como administrar uma igreja, como administrar um processo, como administrar um templo. Então, no capítulo 1, do versículo 3 a 11, ele fala para ele ficar atento às falsas doutrinas. Do versículo 12 ao versículo 20, Paulo ele fala sobre o seu próprio ministério. E ele começa a dizer a Timóteo, olha, eu sou o exemplo que você deve ter. E ele fala sobre o seu próprio ministério. Mas a partir do capítulo 2 até o capítulo 6, Paulo ele usa esses 4 capítulos para falar sobre 2 coisas em específico. Paulo prega sobre a fé cristã e a conduta cristã. Qual é a preocupação que Paulo tem em falar sobre a fé cristã e a conduta cristã? Porque a realidade é que nós devemos entender que a vida do cristão se resume ao que ele tem de fé e a sua conduta no seu dia a dia. No livro de 1 Coríntios 3, versículo 3, diz que nós somos cartas vivas. Somos cartas vivas. Somos pessoas que são lidas todos os dias pelas pessoas que estão à nossa volta. A Bíblia diz que nós jovens, posso dizer que sou também, sou um adolescente de 32 anos, somos cartas vivas, vistos o tempo todo, a todo tempo, tem alguém te observando. Até quando você pensa que tem ninguém te vendo, tem um olhar sobre você. Soberano Deus. Mas quem é esse jovem que recebe instrução? Do capítulo 2 ao capítulo 6, Paulo fala a instrução como orar. Paulo ensina a Timóteo como tratar as mulheres. Paulo ensina a Timóteo a instituição dos bispos e dos diáconos. Por que Paulo faz isso? Porque Timóteo é aquele que Paulo disse: fica aí em Éfeso, porque Paulo apacentou Éfeso. Fica aí ministrando, toma conta da igreja aí, mas mantém o padrão, tem que ser do jeito a qual Deus nos chama. Sabe qual é o problema? Aleluia. Querer modificar segundo a palavra é válido. Agora, querer modificar as coisas segundo o nosso próprio entendimento, você só vai prejudicar a obra. Tentar deixar a obra sem base nas escrituras, você não vai fazer a obra crescer. Obra desce, mas crescer não vai. Através dos seus próprios ensinamentos. Sabe o que Deus é obrigado a fazer? Colocar outro no lugar desse. Deus poderoso. Mas o que me chama a atenção é quem é Timóteo. Quem é esse homem a qual Paulo deixou mais conteúdo de carta? Paulo deixa para Tito 4 capítulos. Paulo deixa para Filemão 1 capítulo. E para Timóteo deixa 2 cartas. E meditando sobre a vida de Timóteo, afinal de contas, tive que me preparar para esse congresso. Eu consigo entender algumas coisas muito importantes para a minha vida. E se são importantes para a minha vida, eu devo dividir com meus irmãos, porque eles são. A primeira coisa que eu aprendi sobre Timóteo é que Timóteo era de uma cidade chamada Listra. E até aí não parece muita coisa. Capítulo 16 de Atos, versículo 1 diz que ele é de Listra. Mas no capítulo 14 de Atos diz o que a cidade de Listra representava. No livro de Atos, capítulo 14, a viagem missionária